A leste de Westeros, do outro lado do Mar Estreito, está o grande continente de Essos, uma enorme massa de terra com climas, geografias e culturas variados, que hoje não tem um governante único. Em vez disso, as áreas ocidentais de Essos são o lar das 9 cidades livres, que incluem Lys, Volantis, Bravos e a grande cidade portuária de Pentos. Todas, exceto Bravos, foram colônias do extinto Império Valeriano, que agora atuam como cidades-estados independentes. As cidades livres são parceiras comerciais ativas dos 7 reinos de Westeros, que em razão de sua proximidade. Mais a leste, os deslumbrantes campos do Mar Dothraki estendem-se por quilômetros e quilômetros. Em grande parte instável, a área é dominada pelos Dothrakis, povo nômade de temíveis senhores dos cavalos, que perambula pelo continente em bandos conhecidos como Calazares. O mais temido e renomado guerreiro Dothraki, Khal Drogo, comprometeu-se com Daenerys Targaryen na esperança de liderar um exército Dothraki para tomar os 7 reinos. A capital Dothraki, Vaes Dothrak, é o lar de seu templo sagrado e sua única residência permanente. Ao sul do Mar Dothraki estão as terras montanhosas de Lhasa. Seus habitantes, os Lhazarenos, são um povo de pastores, conhecidos no continente como homens-ovelhas. São frequentemente vítimas de ataques Dothrakis. Além de Lhasa, mais a leste está o Deserto Vermelho, região árida e inóspita na qual nem os mais corajosos bandos Dothrakis ousam entrar. Como nômades, os Dothrakis vagueiam pelo continente de Essos, que em termos realistas é caracterizado como sistema anárquico, por não possuir hierarquia autorizada. Com uma grande horda que pode rasgar a terra e enlamear os rios, os Dothrakis agem em busca de seu próprio interesse definido em termos de poder. O Calazar era como uma cidade em marcha, mas não marchava às cegas. Batedores patrulhavam o terreno bem à frente da coluna principal, alerta a qualquer sinal de caças ou inimigos, pois, sob a condição de anarquia, os povos de Essos só podem contar consigo mesmos. Assim, confiam primordialmente em equilibrar o poder de outros povos e na contenção para manter o sistema intacto e menos ameaçador possível. O portão dos cavalos de Vaes Dothrak é composto por 2 gigantescos garanhões de bronze, empinados, cujos cascos encontram-se acima da estrada, formando um arco pontiagudo. Não há edifícios à vista, nem pessoas, vê-se apenas o campo e a estrada, delimitada por fileiras de antigos monumentos provenientes de todas as terras que os Dothrakis tinham saqueado ao longo dos séculos. Segundo as ideias propostas por realistas ofensivos como Mearsheimer, os Dothrakis não podem ter certeza das intenções dos outros com 100% de confiança. Eles postulam que todos os estados devem procurar oportunidades para melhorar suas posições relativas e que devem lutar pelo poder ainda que sua meta seja simplesmente expansionista e aprimorar suas posições relativas de poder. A preocupação dos Dothrakis com os ganhos relativos cria um problema porque eles sempre agem para maximizar o seu poder em relação ao poder dos outros povos, de forma a melhorar suas chances de sobrevivência. A importância do poder relativo significa que os povos hesitam em dedicar-se à cooperação, se os benefícios auferidos puderem ser distribuídos de um modo desigual entre os participantes. Ainda que a cooperação possa produzir ganhos absolutos para qualquer um deles, esses ganhos não são levados em conta caso a cooperação produza ganhos maiores para esses povos. A sobrevivência depende de ter mais poder do que os outros, portanto, todo poder e ganho de poder é considerado em termos relativos. Desta forma, o líder dos Dothrakis, Khal Drogo, resolve partir rumo a oeste, para o continente de Westeros, antigo território da família de sua esposa, Daenerys Targaryen, a fim de conquistá-lo. O Calazar partiu de Vaes Dothrak, dirigindo-se para o sul e para o oeste pelas planícies, saqueando os povos pelo caminho. Em termos realistas, a organização dos Dothrakis gira em torno das decisões do seu líder, pois o Estado Dothraki é protagonista unitário, fala e age com uma única voz. Não há nenhum protagonista subnacional tentando subverter seus interesses. Ainda, o tomador de decisões, representado na figura de Khal Drogo, que age em nome do Estado Dothraki, é protagonista racional, pois os indivíduos são seres essencialmente racionais e tomam as decisões ponderando as forças e fraquezas de várias opções em relação à meta a ser alcançada.
mas a noção central de que a tomada racional de decisões leva à busca do interesse nacional permanece. Em Lhasa, depois da batalha, a vila estava em chamas e havia um sem número de mortos e moribundos. Os Dothrax tinham rasgado a terra e esmagado os mais fracos, homens ovelha. Quando Daenerys encontrou Khal Drogo sentado fora de um templo, percebeu que ele tinha um ferimento no peito. Dias se passaram enquanto cavalgavam rumo a oeste, e Daenerys notou que seu marido estava doente, graças à ferida da batalha. No costume Dothrak, um Khal que não conseguia montar, não conseguia governar, e Drogo caíra do cavalo. Alguns dias depois, Drogo pereceu. Para os Dothraks, não existe sucessão hereditária. Eles se curvavam perante o poder de Drogo e com a sua morte, outros líderes lutarão por seu lugar, e seu Khalazar se devorará. O vencedor não quererá rivais. Havia então uma dúzia de novos Khalazares no Mar Dothrak, no lugar em que tempos passado foi apenas de Drogo. Como defende o realismo clássico, as alianças se dão por interesses egoístas e a guerra é uma manifestação natural, sendo a força seu elemento constitutivo. Além disso, fica evidente a partir da visão realista que os Dothraks fazem uso de 3 tipos de políticas básicas nas relações internacionais, pois eles estão sempre tentando ficar um passo à frente dos seus inimigos a fim de conservar o seu poder. Eles utilizam uma política imperialista para aumentar o seu poder ao se aliarem a Daenerys, e porque eles fazem a política de prestígio ao saquear outros povos para aumentar seus ganhos relativos e realizarem uma demonstração do poder adquirido. Os acontecimentos de Game of Thrones, decorridos neste trabalho, ilustram o que Maquiavel argumentou em Um Príncipe, que um líder deve estar sempre atento às ameaças contra sua segurança pessoal e contra o Estado, bem como Hobbes, que descreveu um estado de anarquia internacional no qual a norma para os estados é ter as armas apontadas e os olhos fixos uns nos outros. Na ausência de autoridade internacional, há poucas regras que refreiam os estados.